Vamos lá, gente. Então, começando a nossa aula aí, o tema da nossa oficina é desafios no combate ao abuso sexual infantil no Brasil, tá? Tema bastante polêmico, bastante comentado nos últimos anos, um tema que a gente vem comentando, né, todos os anos, há a possibilidade de cair na redação do Enem, no vestibular que vocês vão fazer, tá? Por quê? Porque envolve, né, gente, violência, envolve um público, né? Envolve uma parcela da sociedade que vem sofrendo constantemente com violência, tá? Então, neste caso da violência sexual infantil, o público que está sendo abordado aí é justamente a criança, tá? Então, olha só, nesse tema tu não vais abordar os adolescentes, tá? É a criança, especificamente o lado infantil. Então, nesse tema, vocês não precisarão comentar sobre os adolescentes. O lado aqui é mais a criança. Então, tu vais levar a tua redação para o lado infantil. Então, esse público, tá, gente? Está dentro, ou tem como garantia, né, dos direitos humanos. Uma parcela da sociedade que vem sofrendo constantemente ataques violentos. Tá certo? Então, o tema vai abordar justamente esta situação que vem ocorrendo no Brasil durante muito tempo, tá? E para isso, a gente trouxe aqui um projeto para vocês desenvolverem. Primeiro, como sempre a gente começa, né? Buscamos lá as expressões-chave. Quem é a expressão-chave do tema? O abuso sexual infantil. O que é a expressão-chave? É a origem, olha lá, é a origem do problema. Então, quando a gente vai para a origem do problema, tá certo? A gente especifica sinônimos para essas palavras. Por quê? Porque a gente precisa dominar o tema da redação. Tá? Então, trouxemos para vocês, olha. O abuso sexual infantil pode ser substituído por agressão sexual, por maus tratos, crime sexual, tá? São 3 expressões que podem fazer parte do comando expresso. Substitua essas expressões para mostrar um certo domínio do tema da redação, tá? Bom, a minha crítica central, ela está situada, obviamente, no critério da expressão-chave, né? Toda vez que eu vou criar uma expressão, uma tese, eu pego a expressão-chave do tema, o recorte temático e crio meu tema. Voltando aqui, gente. Deixa eu respirar, porque às vezes... Tá? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula, tá? Se eu conseguir melhorar a quantidade da minha aula. Eu estava falando sobre a criação da nossa tese para esse tema. Então, o que a gente tem que abordar, tá? Nós pegamos o comando expresso do tema da redação, que é a origem do problema, e a gente transforma numa tese. Então, sempre sugiro 2 expressões. Ou a gente fala da tese como é tratado com negligência, ou ela representa um grave problema. Tá? Então, eu pego o comando expresso e transformo numa tese. Ou seja, para eu mostrar o domínio do tema da redação, eu preciso mostrar para a banca uma expressão que tem a frase da redação e transformo ela numa tese. É simples isso, é só apenas criar. Pego uma frase da redação, palavras do tema, transformo naquele esquema que eu trouxe para vocês aulas atrás. Transformei, criei a minha tese. Preciso identificar qual é o direito relacionado a esse tema, ou seja, que direito o tema mostra para a gente que não está sendo concedido. Então, o que eu observo? Que a criança ela vem sofrendo violência constantemente. Então, se ela vem sofrendo violência constantemente, está faltando o quê? Proteção para ela, perfeito? Se está faltando proteção para a criança, então falta o quê? Dignidade para ela. Viver, para ela ter uma vida digna. Tá? Então, tu tens aqui a dignidade humana como direito relacionado. Tu vais usar isso na tua redação. Por quê? Porque tu precisa mostrar para o redator, para o corretor, que ele, ou melhor, que você sabe qual é o direito que você vai ter que usar
para a redação, ou seja, para o tema da redação. Por quê? Porque a gente vai ver que existem estatutos que defendem, que são direitos da criança, né? E a dignidade humana está presente ali, tá? A gente vai para os argumentos possíveis, usar a técnica do Demoy, tá? Demoy, gente, são 5 argumentos clássicos: desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão estatal e antigos pensamentos. Tá? Eu tenho que escolher 2, mas, por exemplo, há mais argumentos que eu posso usar nessa redação. Eu posso usar mais de 2. Né? Não é que eu estou dizendo que eu vou fazer 4 parágrafos. Eu posso escolher mais de 2, só que 2 deles serão desenvolvidos. 2 deles eu coloquei no D1 e D2. Mas, por exemplo, a desigualdade faz parte desse tema? Eu posso colocar a desigualdade como argumento? Não posso colocar. Egoísmo? Também não. Agora, a maldade humana? Beleza. Por que a maldade humana é? Porque se trata de violência. Né? Se como é o ser humano que pratica a violência, então a maldade é uma maldade humana. Tá? Então é um argumento que pode ser usado. Outro, omissão estatal. Pode ser um argumento? Pode. Por que o Estado é omisso? Porque ele não consegue cumprir com as regras do Estatuto de proteção à criança. Então o Estado ele é omisso. Antigos pensamentos? Sim ou não? Eu não colocaria. Tá? Pode até encaixar, mas é difícil. Para a invisibilidade, posso ou não posso? Por que a invisibilidade seria um argumento? Porque a gente percebe que a questão do abuso, né, o problema em si, ele se torna muitas vezes invisível por conta do medo da denúncia, por conta do por conta de falar muito da expressão de abuso, porque envolve pessoas, autoridades, envolve parentes, pessoas importantes, que não querem ser, que as pessoas não querem denunciar para não prejudicar a imagem da pessoa. Então acaba sendo esse problema, né, de certa forma invisível, né? É como se você colocasse debaixo do pano, tá? A poeira, vamos esconder esse problema aqui, vai passar, tá? Então poderia ser também um argumento, beleza? Bom, para a introdução, eu trouxe aqui um trecho de uma música, né? De uma cantora gospel chamada Aimee, tá? Essa música foi recentemente, tem 1 mês, 2 meses para cá, que causou aí um burburinho muito grande na igreja, né? Na religião, principalmente, que é o Evangelho de Fariseus. Ela aborda vários assuntos numa canção só. Uma menina de 20 anos de idade, né? Paraense, em que ela poderia estar muito bem fazendo o que muitas meninas ou meninos fazem hoje, né? Sem inspiração qualquer, vai para o TikTok falar besteira dos colegas em sala de aula. A maioria da juventude faz isso, né? Ela não, ela preferiu ter uma visão de mundo, que chamam de visão holística, olhar para os problemas sociais que existem no país, né? E perceber que dentro de uma música ela pode passar a informação de uma denúncia, né? Ou seja, ela ganhou esse destaque nas redes sociais porque recentemente ela faz, né, certas acusações de pedofilia e exploração sexual lá na Ilha do Marajó. Como ela é uma cantora paraense e ela é de dentro de uma igreja cristã, ela percebeu que naquela região o cristianismo não estava salvando as crianças, as famílias. O cristianismo naquela região se preocupava muito mais com o lado aquisitivo do que propriamente salvar uma vida. E aí você faz uma ponte para várias situações no Brasil, porque muitos cristãos importantes no Brasil inteiro se incomodaram com a música dela, porque ela colocou um dedo na ferida de muita gente aí. Porque a essência do cristianismo, galera, não é eu te ajudo se tu me pagares. Essa não é a essência do cristianismo. E é o que ela faz de denúncia. Tá? A gente percebeu que esta cantora, né? Ela tem um cunho social muito grande. Eu até falei isso no cinema, para mim ela é um fenômeno.
da música gospel, tá? Eu não escuto muito a música gospel, eu gosto bastante de canções gospel, tá? Mas não sou de escutar muito. Mas ela realmente tem composições muito boas. E essa música, ela é um tema gospel que fala de várias situações sociais. Ela faz especificamente uma denúncia numa região, que é lá no Pará, que é aqui no Pará, próximo de Belém, tá? Onde as crianças, os pais, levam as crianças para a beira do rio para serem vendidas por R$ 5, para serem exploradas sexualmente nas Guianas. E sabe por que existe uma certa omissão do Estado ou uma invisibilidade? Porque muitas dessas pessoas que fazem, na verdade colaboram com isso, estão no meio político, são empresários, são pessoas grandes, né, que vão lá na Ilha do Marajó, pegam crianças de 5, 6 anos, 10 anos, compram dos pais por 5, 10 reais, levam para serem exploradas sexualmente em outra região. E geralmente quem financia isso são pessoas importantes do próprio poder público da região. E essa questão também faz parte, gente, em boa parte do nosso país. A prostituição infantil também, muitas das vezes, ela é bancada por grandes empresários e pessoas envolvidas no meio político. Por isso que é um problema que se comenta muito pouco, né? Se comenta muito pouco sobre esse problema. Inclusive, poucas vezes esse tema de redação ele é explorado no Enem. Tá? Porque há pessoas que se incomodam com isso. Tá certo? Já, Kaique. Olha lá. Atualmente, a Ilha do Marajó recebe assistência de programa de Cidadania Marajó, implementado pelo Ministério dos Direitos do Homem e da Cidadania. Este programa visa combater a exploração e o abuso de crianças e adolescentes, tá? Pela minha introdução, eu começaria com este fragmento. Agora, tem outros fragmentos que vocês podem usar. Eu trouxe uma canção porque ela é da atualidade, tá? E por se tratar de um tema muito polêmico, o Evangelho, né, de Fariseus é um título muito pesado, é uma crítica muito pesada que é feita, tá? E aí a banca, né, gosta muito que o aluno faça isso. Essa crítica pesada já começa nessa abordagem do tema, tá? Fala aí, Kaique, rapidão. Não, é que antes dessa música, eu não tinha sim. Tráfico. São muitos casos que tem, tá? Sim, tem muitos casos. A gente vai ficar aqui 5 horas falando sobre casos, né? Vamos lá. Para a nossa sugestão de desenvolvimento, tá? No meu primeiro desenvolvimento, eu selecionei 2 argumentos que eu iria usar, tá? A omissão estatal e a maldade humana. Então, primeiro eu começaria pela omissão estatal, né? A omissão do Estado perpetua a violência sexual infantil. Para ele, nós temos o filósofo John Locke como repertório, por conta do contrato social, em que o Estado ele não colabora, ele não cumpre com o contrato, né? A sociedade dá para o Estado todo o poder, o seu Estado, aliás, o cidadão, né? Ou a sociedade confia no Estado, o Estado vai garantir o direito, né, da cidadania, os direitos humanos, naturais da vida digna, porém o Estado não consegue cumprir com este contrato, tá? Então eu traria ele como um repertório sociocultural com relação à missão do Estado. E aí no meu aprofundamento argumentativo, né, no meu AA, eu denunciaria a falta de ação do Estado. Como é que o Estado ele não consegue agir? Por que ele não está agindo de fato? E aí vai a tua percepção de mundo, de leitura, tá? De informação. Vocês acabei de falar, muita gente envolvida politicamente,
com empresários, né? Bancam, né? Você não vai usar essa palavra bancar, mas financiam, muitas vezes, essa exploração sexual denunciada por esta cantora. Tá? Muitas das vezes a ocorrência da violência, do tráfico, né, da violência infantil, da prostituição infantil, da exploração sexual é bancada, gente. Tá? Existe exploração sexual infantil contra as crianças em casa, existe com vizinho, existe, enfim. Mas também existe o quê? O financiamento dos empresários, tá bom? E políticos também. Denunciaria a impunidade, ou seja, se o Estado é omisso, então não existe o quê? Punição para as pessoas que cometem. E quando existe punição, geralmente o crime é pago. O indivíduo sai da cadeia. Tá? Por isso que muitas vezes o estuprador, né, o cara que comete violência, quando ele é pego pela pessoa ou por alguém, geralmente as pessoas matam. Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Tá? Ele vai ficar preso 1, 2 anos, vai pagar a fiança e vai sair. Vai continuar em liberdade. Tá certo? Prever as consequências da falta de ação do Estado. Ou seja, quais consequências são essas? A vítima ela sofre diversas consequências, né? Com relação à sua saúde. A própria proteção dela está o quê? Está em perigo. Tá? Para o desenvolvimento 2, o tópico prazal traria desafio dos maus tratos às crianças ainda se constitui no combate à maldade humana. Tá? Então, olha só, a maldade humana ainda é um desafio, tá? A questão dos maus tratos. Então, se eu tenho maldade humana, eu tenho quem? Hannah Arendt, né? Que é a filósofa alemã que tem como conceito a banalidade do mal. Perfeito? Neste conceito, ela diz que as atitudes cruéis tornam-se parte do convívio social banalizado na sociedade, ou seja, atitudes de violência contra crianças, contra jovens, qualquer tipo de expressão de violência é banal no convívio social. Por isso é a banalidade do mal. Perfeito? Como é que eu aprofundaria? Olha, prever as causas da maldade humana, né? O que a maldade humana tem como consequência nessa questão dos maus tratos? Tá? Onde ela surge a maldade humana? Pode ser também. Por que ela é maldade humana? Tá bom? Mostro os direitos da criança, ou seja, eu falo um pouco do estatuto da criança e do adolescente que não é, de fato, respeitada, né? Pela cidadania, pela sociedade, pelo próprio governo. Tá? Ou é falta de conhecimento sobre o estatuto. Tá? Existe muita situação envolvida com relação ao respeito ao estatuto da criança e do adolescente. O que é que está claro para essas pessoas? Né? Não está claro para elas saberem que elas precisam respeitar, tá, a proteção infantil. E por último, denunciaria a dignidade humana que está fragilizada. As crianças estão desprotegidas. Vocês, adolescentes, estão desprotegidos. Né? Infelizmente, é uma realidade. Tá? E por último, a sugestão para intervenção, eu tenho aqui os meus 5 elementos. Primeiro, o agente, olha, Ministério dos Direitos Humanos. Qual é o detalhamento dele? Responsável por garantir uma vida digna. O que o Ministério dos Direitos Humanos vai fazer? Oferecer apoio e proteção às famílias, como vigora na UECA. Por onde iria fazer isso? Políticas públicas. Por exemplo, por meio de projetos como o programa Cidadania Marajó. Ele é um programa que, se ele for de fato efetivo, essa violência irá diminuir. O tráfico vai diminuir, tráfico de crianças. A exploração sexual vai diminuir, desde que esses programas ele realmente seja base de apoio e proteção para as famílias. Tá? Seria até sugiro a vocês estudar um pouco o que é esse programa aqui. Tá? Saber de fato qual é a função dele lá na Ilha do Marajó. Porque ele pode ser um projeto para o Brasil inteiro, com relação à proteção das crianças. Tá bom? E por último, a finalidade, olha. Conter os riscos à saúde física e mental das crianças e desconstruir a maldade humana.
Tá? A finalidade da ação justamente é esta. Se eu dou apoio à família, se eu protejo as famílias carentes, principalmente, né, eu vou conter o risco da saúde física e mental dessas crianças que sofrem violência. Tá? Então, isso é uma sugestão interessante para vocês desenvolverem. Lógico, como eu sempre falo, o projeto é para ser utilizado com adaptações de vocês. Tá? Esse tema é muito polêmico. É até difícil de falar, porque vocês frisaram algumas situações aqui. Eu tenho várias situações, já presenciei muitas situações de violência infantil. Não é legal falar sobre isso. Tá? Conheço pessoas que praticaram isso. Antes de ontem foi preso um ex-colega nosso de profissão, um professor, veio ter uma criança dentro de sala, 9 anos. Tá? É feio demais falar sobre isso. E assim, quando uma adolescente de 20 anos escreve uma música se preocupando com essas causas sociais, né, com esses problemas que acontecem no país, é inspirador. É inspirador. Tá bom, gente? Esse é o tema da redação de vocês. Essa semana agora eu mando imprimir as folhas, tá? Para entregar para vocês. Essa quarta, quinta, eu vou dar 2 semaninhas para vocês entregarem. Tá? Na próxima segunda, a gente... na próxima segunda, eu vou tentar ministrar um conteúdo nosso que está atrasado. Segunda e de manhã. Porque nossas aulas ficaram quebradas, não, né? Ficaram quebradas, né, agora? E atrapalha muito. Aí na próxima segunda, eu vou ministrar um conteúdo. Durante a semana, conteúdo. Porque está atrasado o livro. Tá? Por conta de greve, não. Que fosse greve já. Por conta de feriado, né? Feriado, prova, tá? Não, eu estou entregando hoje. Vou receber já de vocês do autismo, tá? Beleza? Obrigado, gente. Aí.